Pessoal, para você que gosta do assunto evolução e saúde humana, principalmente no que se trata das relações entre a evolução humana e o nosso metabolismo e as doenças metabólicas, como por exemplo diabetes, como por exemplo a obesidade, vou mostrar rapidinho para vocês aqui um artigo muito interessante de revisão que saiu na revista Nature. Acompanhe aqui na tela comigo. O artigo intitulado Diferenças Sexuais no Metabolismo Energético. Seleção natural, mecanismos e consequências. Esse trabalho aqui, ele traz uma abordagem evolutiva muito interessante, apesar de ser uma publicação dentro de uma coleção da Nature que saiu sobre relações entre saúde e doenças renais. Nesse trabalho aqui foi feito um foco bem legal e interessante a respeito do metabolismo, as diferenças entre homens e mulheres no que se refere a metabolismo de lipídios, metabolismo de carboidratos e metabolismo de proteínas, principalmente com uma abordagem evolutiva, ou seja, tentando entender de que maneira o processo evolutivo levou a diferenças na distribuição de gordura no homem e na mulher, e na forma como os tecidos, tecido muscular, tecido adiposo, tecido hepático, utilizam esses substratos. E ele traz uma interpretação muito interessante que tem a ver com a adaptação ao longo do processo evolutivo humano às diferentes necessidades que homens e mulheres enfrentaram nos diferentes contextos ecológicos. Então, por exemplo, um organismo que estava mais exposto a uma necessidade de longas caminhadas ou corridas ao longo do dia, longos deslocamentos, ou um organismo que precisava sempre se adaptar aos desafios nutricionais relacionados à gestação, por óbvio, poderíamos esperar desenvolveriam diferenças metabólicas bastante significativas entre si. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, a figura 1 do artigo, mostrando diferenças biológicas no homem do lado mais rosinha aqui e do lado mais amarelo a biologia feminina, no que se refere principalmente a metabolismo de tecido adiposo. Então a gente vê aqui que nos homens nós temos uma menor quantidade de tecido adiposo marrom, tecido adiposo que até pouco tempo atrás acreditava-se que estava basicamente ausente nos seres humanos. Hoje a gente já sabe que está presente e tem papel importante. Nos homens, um menor nível circulante de adiponectina que é um dos hormônios do tecido adiposo. Então é um hormônio importante porque tem bastante efeito metabólico, como por exemplo melhora na sensibilidade à insulina, melhora no metabolismo da glicose. Níveis mais baixos de leptina circulante, a leptina que também é um hormônio com muitas ações no organismo, produzido e secretado pelo tecido adiposo. Dentre as funções que a gente conhece da leptina estão, por exemplo, a regulação do nosso apetite, uma maior quantidade de gordura visceral, uma menor quantidade de gordura no tecido adiposo subcutâneo, maior quantidade de massa muscular, menor sensibilidade à insulina, mais oxidação de glicose durante a atividade física, mais oxidação de ácidos graxos durante o repouso e uma significativa depressão proteica em períodos prolongados aí, de redução da disponibilidade alimentar. Do outro lado, a gente veria o metabolismo das mulheres, que obviamente são características antagônicas à caixinha aqui que está do lado masculino. Então, mais tecido adiposo marrom, maiores níveis de adiponectina e de leptina. Aí a concentração de tecido adiposo ela é mais subcutânea do que visceral, uma quantidade de massa muscular inferior comparado com homens, porém uma sensibilidade à insulina maior, o que é um dado bastante interessante, já que o músculo é o principal tecido corporal que responde pelas diferenças na sensibilidade à insulina entre os indivíduos. Uma economia de glicose comparada com os homens, então as mulheres oxidam mais ácidos graxos e estoque de triglicerídeos maior do que dos homens e uma relativa preservação dos estoques de proteína durante situações de fome ou redução da disponibilidade alimentar. Então vou voltar com vocês muito rapidamente aqui, pessoal, no resumo desse artigo, porque eu acho que traz
de maneira genérica, né? O artigo é muito longo, ele é bastante aprofundado, são muitos temas trabalhados aqui, mas de maneira resumida, a gente tem aqui o escopo. Eu acho que a gente pode tirar algumas ideias legais para discussões posteriores aqui. Então existe uma simetria sexualmente falando, uma simetria metabólica, então diferenças importantes no metabolismo, e o autor vai trazer aqui que essas diferenças são importantes, principalmente para as mulheres resistirem a períodos de escassez alimentar ou de desafios na disponibilidade de alimentos, né, que podem comprometer principalmente a função da reprodução. Então, do ponto de vista evolutivo, reprodução, a gente sabe, é um aspecto crucial para o processo de evolução da espécie, manutenção da espécie. Então, adaptações que levem a maior sucesso reprodutivo são adaptações que, em geral, têm maiores chances de serem transmitidas às gerações futuras e, por isso, maior probabilidade de que, se uma adaptação surge, se uma nova característica biológica surge e ela traz vantagens reprodutivas, ela tende a se estabelecer. Então, olha só, durante períodos de limitação alimentar ou de atividade física prolongada, as mulheres têm uma capacidade maior de utilizar os lipídios como fonte energética. Lipídios que são uma fonte energética mais eficiente do que os carboidratos, né? Em termos moleculares, a molécula do lipídio é muito maior, então mais átomos de hidrogênio lá para as fontes de produção de energia no ciclo de Krebs, na cadeia de transporte de elétrons. E, além de ser mais eficiente metabolicamente, ele tem um papel muito interessante, que é preservar a glicose na circulação. Essa glicose, por sua vez, vai ter um papel importante para nutrir o sistema nervoso. O cérebro usa principalmente a glicose como fonte energética, só mesmo na escassez é que ele é capaz de usar uma fonte alternativa, que são os corpos cetônicos. E também para as funções placentárias, um outro aspecto muito importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Ele vai argumentar aqui, que a dependência de carboidratos nos homens poderia ser uma adaptação evolutiva, principalmente relacionado à questão da caça, né? Na caça você tem diferentes tipos de estresse físico ou demandas físicas mais intensas ou menos intensas, e o argumento dele é que a glicose, de maneira diferente dos lipídios, é um combustível que pode ser usado para exercício de alta intensidade, aquele que demanda metabolismo anaeróbico. Então, ter uma capacidade maior de oxidar a glicose teria uma vantagem evolutiva nesse sentido, enquanto que para as mulheres a vantagem evolutiva de oxidar mais lipídios, principalmente relacionada aí ao processo gestacional. Ele vai fazer algum comentário sobre o acúmulo de gordura maior nas mulheres, né? Acúmulo absoluto, né? Nas mulheres em relação aos homens, também provê um estoque de lipídios para o processo gestacional. E um aspecto muito interessante, as mitocôndrias, comparativamente às mitocôndrias das mulheres, têm uma capacidade funcional de maior resistência ao dano oxidativo, o que é muito curioso, porque as mitocôndrias nos seres humanos são herdadas exclusivamente via materna. As mitocôndrias do pai, elas não são transmitidas aos filhos, apenas as mitocôndrias maternas. Então nós temos um tipo de herança aqui uniparental, e o argumento do autor é que isso teria um papel importante evolutivo no sentido de reduzir a transmissão de desordens metabólicas para as gerações futuras. Então, é um trabalho bem interessante, muito aprofundado. Fiz aqui uma rápida observação de alguns dos pontos do texto, de maneira muito superficial. Então, quem tiver interesse, recomendo que faça o download do arquivo, leia. Mas é um trabalho bem interessante que aprofunda esses aspectos relacionando a evolução humana com as características do nosso metabolismo. Entender como que a evolução trabalha e de que maneira a máquina fisiológica que nós possuímos foi construída e organizada a ferro e fogo ao longo do processo evolutivo nos contextos ecológicos que a nossa espécie evoluiu, é uma forma muito rica
de produzir conhecimento científico, uma forma nova de olhar, né, para a saúde e para a doença, para além da epidemiologia e dos mecanismos. São as duas grandes vertentes que classicamente são utilizadas na ciência para produzir conhecimento, para produzir novas hipóteses. A vertente evolutiva, o olhar com o viés da ciência evolutiva, tem enriquecido muito, né, a nossa capacidade de produzir novas hipóteses e, como consequência, poder testar essas hipóteses e, portanto, enriquecer o conhecimento científico. Legal? Fica o link aqui abaixo desse vídeo. Quem quiser fazer um download, é muito rico o material, recomendo que leia. Até a próxima!